Sejam bem-vindos ao Estema China, o novo programa do Estema. Eu sou Fábio Bessa, estou aqui com Carlos Gueiros, que vai ser o meu co-host nesse programa especial sobre China, né? O que a gente vai falar aqui? A gente vai falar sobre China, basicamente, mercado running da China, as marcas chinesas. A gente vai falar sobre a história dessas empresas. Então, se vocês têm interesse em saber mais sobre esse mercado que vem cada vez mais crescendo, na verdade, vocês vão ver, assim como a gente viu, que já está muito grande, né? Só não chegou na gente ainda. Então, a gente vai ser esse canal para comunicar história das marcas, as principais provas que tem na China, então quais que são as principais maratonas, tem várias aí já com vários selos muito bons lá, Platinum da World Athletics, já Maratona de Xangai, que a gente sabe que já vai ser Major, mas a gente vai além disso, né? Então a gente vai falar das histórias, de como é que a China cresceu a ponto de ser, hoje, ter grandes empresas, né, que estão não só atendendo o mercado chinês, mas já saíram de lá e, cara, estão na NBA, estão no basquete lá dos Estados Unidos, já estão comprando um monte de empresa ocidental, né, empresas grandes. A gente recentemente viu a Anta, que a gente vai falar, essa marca, comprando lá quase 30% da Puma, mas tem vários movimentos. Então, dito isso, e aí, Carlos Gueiros, o que a gente tá fazendo aqui, cara? Será que o pessoal vai entender esse programa, esse tema China, cara? Então, é engraçado que começou com a gente mesmo se questionando o que a gente entendia sobre isso, quantas marcas você já ouviu falar, tem vontade de conhecer, e a gente, os dois, nunca foram, e começamos a trocar ideia sobre o assunto, descobrir mais, e falar, nossa, tem muita coisa legal que a gente, curioso para saber mais, pode dividir com as pessoas e, quem sabe, empurrar a gente para, vamos dizer assim, ampliar esse escopo aí e conhecer mais gente que também conhece e criar um movimento de todo mundo fica conhecendo cada vez mais. É muito isso. O Carlos a gente já se conhece há muito tempo, maratonista, o cara corre muito bem, então a gente se conheceu na vida da corrida. E esse cara é um dos caras mais inteligentes, vocês vão saber, assim, eles vão ver o motivo que ele está aqui. E a gente sempre trocou figurinhas e recentemente o assunto China estava muito em alta, assim, de marcas, a gente conversando sobre assuntos relacionados à China. E aí surgiu a ideia, falou, cara, vamos fazer um programa, né, um Estema China, para a gente poder trazer, não só, né, então vão ter programas igual vai estar eu e você, você que está assistindo pelo Spotify, às vezes dá uma olhada no vídeo que a gente vai ter sobreposição, conforme a gente for falando de algumas informações sobre as marcas chinesas, a gente vai colocar uma edição, mas a gente também vai trazer pessoas que têm alguma relação com a China, né? Então, representantes de marcas chinesas que estão aqui, influenciadores que trabalham com marcas chinesas, pessoal que vende produtos chineses, que não são representantes de marcas, mas que tem e-commerce, né? Então vai ter programas de podcast também. Exato. Uma modalidade que cresce muito, que é a pessoa que sai comprando tênis muito barato e sai por aí testando e vai ganhando seguidor, porque é uma faixa de mercado muito significativa, né? Você tem volume, apesar do preço menor, muita gente está atrás, é movida pelo preço, né? Porque tênis você gasta 1, gasta 2, 3 num ano, então é impressionante, que aí já estão começando a surgir marcas que eles chamam direto de fábrica. Hoje em dia você chega lá, compra a placa, compra isso, compra espuma, monta seu tênis, inventa um nome, põe no e-commerce. Então você, um programa do Tênis Certo tentou enumerar quantas marcas chinesas tinham, ele sugeriu 20, mas hoje em dia dá para dizer que é quase infinito. Que o cara põe um nome qualquer, Fox, Speed, qualquer coisa, põe no e-commerce e o tênis está pronto. E o que é importante é se ele vai bem, talvez acabe o estoque e não exista mais, então vamos chegar nesse ponto. Sim. Como que chegou até aí, desde as origens. Até porque o que a gente vê, isso acontece em vários outros produtos, né? Que você vai lá e faz o teu produto, né, na China e põe a sua marca. E com tênis vocês vão ver que também tem muito isso, né? De você usar toda a tecnologia e a produção, a capacidade de produzir da China para você ter os seus produtos também. Muito bem, então começando aqui esse primeiro programa, a gente tem alguns disclosures aqui antes de começar, né? Então, relação à pronúncia, cara, a gente vai conseguir pronunciar tudo muito certo? Eu acho legal a gente pelo menos repetir uma vez o que deveria ser certo
e depois falar a versão abrasileirada Abrasileirada. da palavra, porque, por exemplo, 361 com certeza não é 361 Não na é China. 361. E até uma curiosidade, das marcas principais que a gente vai falar, a que é puramente chinesa é a Li Ning, que é o nome do ginasta. Essa você fala o nome e você associa à China. Mas as outras, a China sempre se preocupou em colocar um nome ocidental para que fosse mais internacional. Então, Anta, X-Step, que é uma palavra praticamente em inglês, 361, que em chinês é um passo a mais, mas a tradução de um passo a mais, ele pegou esse grau a mais e colocou o 361. E a própria PIC, que é Picu, que pronuncia, mas é pico. Mas aí quando a gente for falar, a gente tem que falar o pique pra galera desse... pique, que é como a gente vai normalmente ler, né? lê. Que nem o anta, você tem que falar com o tá mais acentuado, mas vamos ficar falando anta. Vai ser a nossa licença poética de... depois a gente falando de cada marca, a gente pode dizer o que significam as palavras. Sim, a gente pode... a gente vai ter episódio específico de cada marca, tá? Então, nesse primeiro episódio a gente vai passar principalmente pelas Big Fours, né? Então, as 4 principais marcas para vocês conhecerem, começarem a se familiarizar com os nomes. E também, incluindo aí a PIC, e aí eu já vou falar o nome abrasileirado, Kyodan, né? Que, na verdade, não é Kyodan, né? Como é que é Kyodan? É Shodan. É Shodan. Que o QU tem som de CH. Então é como um chinês falaria a palavra Jordan. Isso. Então é Shodan. Então aí já tá uma curiosidade. A galera viu que tem bastante review, né, de tênis da Kyodan aqui pelos influenciadores. Já vi bastante. E a gente fala Kyodan, né? Mas Kyodan que a gente lê, vai ler e com certeza vai continuar falando. A Kyodan, era a Kyodan que tava na São Silvestre aqui, não era? Era eles que estavam? Não tenho certeza. Tá, a gente confere depois, mas eu lembro que tinha... eu acho que era Kyodan que tava. Mas é isso, lê... Shodan. E tem uma história de processo aí que o Michael Jordan processou. Não gostou muito. Não gostou muito. Mas falaremos disso num episódio específico da Kyodan, ou da Shodan, né? Muito bem. A questão de anos, uma fonte ou outra às vezes tem um ano diferente, algum detalhe. Eu pensei no exemplo da Li Ning, que ele é um ginasta que ganhou medalha de ouro na Olimpíada de Los Angeles em 84, se aposenta na Olimpíada de Seul em 88. 89, ele vai para uma empresa que ainda não tinha o nome dele, e aí ele acaba lançando a marca Li Ning só em 90. Mas se você procurando em algumas enciclopédias ou procurando a biografia dele, diz que ele abriu a Li Ning em 89. Então tem fontes diversas. A gente vai sempre repetir o consenso, né? O ano mais aceito. No caso, a gente vai usar sempre 90. Ele até tem uma linha premium de calçados que é Li Ning 90. Então, meio que está atestando... relacionado ao início da marca. Atestando a data de origem. Entendi. O que mais que tem de disclosure? Um outro disclosure também, quando você fala que a Anta é a terceira maior empresa de running ou de artigos esportivos do mundo, tudo tem um contexto, né? Se você está falando só de calçado mais sneakers, se você está entrando com a parte de as roupas, os calçados de outros esportes. Então, ela conseguiu, somando tudo, as marcas que ela tem no guarda-chuva dela, ou tem uma participação na marca, e pensando em faturamento, não necessariamente em share, aí sim ela conseguiu essa terceira posição, ficando atrás de Nike e Adidas. Mas em outras óticas, só tênis, a marca Anta simplesmente é 10ª, por exemplo. Entendi. Então, às vezes a gente se impressiona e fala, nossa, então logo vai estar aqui do lado. Mas então existem, vamos falar, alguns parâmetros, ou no parâmetro de vendas, a Decathlon vende mais tênis do que a Anta, mas porque ela vende de todo mundo. Então depende como você está contando. A Anta vende, por exemplo, para a Decathlon, que vende o tênis dela. Então, quando a gente falar de rankings, né, a gente vai ter que ser bem específico em relação ao que a gente está falando, né? Porque às vezes a gente está vendendo uma coisa ilusória, mas vamos respeitar que, como grupo, ser o terceiro do mundo é impressionante. E dentro da China, eles são líderes aí também só em tênis de corrida. Boa.
Acho que o último disclosure a gente, assim, a parte política, que a gente vai evitar entrar no assunto, claro, né? Mas a gente não foge muito de algumas políticas, né? Então, políticas no sentido de o que aconteceu em determinadas épocas que favoreceram as empresas se desenvolverem lá, né? Incentivar o esporte, Exato. incentivar a produção, incentivar o comércio. Dentro dos planos, né, longos deles lá, quinquenais, né? Então, o quanto que esse formato de organização permitiu que se desenvolvesse tanto... A gente falando lá do Deng Xiaoping, que a gente vai entrar um pouco nessa era, né, de criar zonas especiais e que isso atraiu, de certa forma, grandes marcas para produzir na China, né? Então, era puramente a fábrica do mundo, mas a gente vai ver que isso, apesar de ainda ser a fábrica do mundo, isso já não é mais só isso, né? Ela, claro que produz, mas muito de produções a gente vai ver nesse primeiro programa, assim, exemplos, inclusive... Por exemplo, da Nike, o quanto que ela usava da China lá atrás e o quanto que ela usa hoje, né? O quanto que foi produção para Vietnã, para outros países ali ainda do Sudeste Asiático. Mas então, a gente vai precisar tocar em alguns desses assuntos para realmente explicar, cara, como que ela saiu da fábrica, de ser só a fábrica do mundo, para ser algo, realmente produzir produtos que hoje, cara, a gente vai falar alguns que a gente conhece aqui, já experimentamos, que perdem zero para as marcas daqui, né? Então, não é só o que também antigamente falavam de cópia, né? Então, que tinha essa fama e a gente vai passar por isso, mas é de inovação hoje. E aí é um assunto que a gente vai, de certa forma, envolver política, mas sem, né, amores nesse assunto, né, Carlos Exato. Gueiros, né? Porque vocês sabem, né? Que não... E para não derrubar o vídeo. Para não derrubar o vídeo. Ou para o algoritmo poder indicar mais. Muito bem. Então, resumão, a gente falou, não pronúncia, vai ter esse intercâmbio aí da versão abrasileirada e o que realmente é. A parte de datas tem fontes que são divergentes, mas a gente vai sempre falar quando houver essa divergência, mas vocês vão entender em ciclos macros, né? Vocês vão entender em décadas, eu acho que isso que é o mais importante. Os rankings também a gente vai ser bem específico, porque realmente as pesquisas que a gente está levantando tem muitos dados, então a gente vai falar sempre referente a quê? E eventos políticos e comerciais a gente vai desconsiderar de forma mais... fervorosa ali, né? A gente vai falar o que realmente interessa do ponto de vista econômico aqui. E hoje, esse episódio, vamos falar principalmente das Big Four e mais duas marcas relevantes. Então, a gente vai falar um pouco do contexto da Anta, da Li Ning, da Xtep, da 361, PIC e Kyodan. Então, falei tudo abrasileirado. Abrasileirado. Então, vamos começar, Carlos. Eu quero... E aí, vocês vão entender por que o Carlos está aqui. Porque eu vou toda hora... Eu tenho muito interesse sobre esse tema... Mas o cara que faz as pesquisas é esse cara aqui. Começar com um ano simbólico aqui, 1984. Várias coisas indo em paralelo, né? Então, Olimpíadas de Los Angeles, o ginasta Li Ning, que você falou. Então, acho que a primeira informação é falar um pouco desse contexto. O Li Ning, né? A marca Li Ning, ela vem do nome do Li Ning, que é um ginasta. O que ele fez nas Olimpíadas de 84? Ele conseguiu 3 medalhas de ouro, 2 de prata, 1 de bronze. Ele virou o príncipe da ginástica. Para uma China que ainda não era uma potência esportiva, isso foi só culminar mais ou menos na Olimpíada de Pequim, em 2008, quando eles venceram a única Olimpíada que eles venceram e sediaram. Ter um atleta com um destaque tão grande foi gigante na China. Ele era um herói e foi considerado o príncipe da ginástica. E daí, vamos dizer assim... Com certeza ele ainda não pensava em tênis, mas ele estava ali surfando a onda e era uma celebridade gigantesca. Nesse mesmo ano, também uma coisa simbólica, e tem até um filme bacana lá com o Ben Affleck, que a Nike assina com o Michael Jordan no ano de estreia dele. O maior contrato assim, que teve... A Nike, se não me engano, pagou o dobro da segunda melhor proposta. Tinha uma proposta da Converse, alguma coisa assim na mesa, mas mostra como as marcas precisam de alguém de destaque para poder ser conhecida e validar o seu produto. Então isso é uma coisa que o chinês desde o começo perseguiu de alguma forma ou por alguma estratégia, não necessariamente pelo ídolo de basquete ou de corrida,
a gente vai falar disso depois. Mas você tem esse aspecto de crescer, validar a sua marca, de você comprar outras empresas para você aumentar a sua rede e a sua influência, ou até ocupar um segmento que você não está, e a própria política de varejo, como você lida com preço, como você é competitivo, como você expande as suas lojas, se você usa o varejo ou se você usa distribuidores. Então, é engraçado que cada empresa no seu momento viveu essas mesmas ondas, algumas deram mais certo, algumas deram errado, alguns patrocínios se acertaram, alguns atletas que poderiam ter sido patrocinados não foram, e a gente vai entender isso, que aí vai ficar mais claro o que cada marca fez para entender como elas estão hoje, né? E fazendo mais um paralelo com o basquete, nesse primeiro ano, a NBA não tem um CEO, né? Eles chamam de commissioner, né? Deve ser um comissário, o cara que toma conta da NBA. Ele querendo que os jogos fossem mais vistos, porque a China o basquete é muito popular, e eu vou fazer um parêntese sobre isso. Ele começou a mandar fita grátis para a China, falou, ó, passa aí, e acho que a TV estatal, querendo encher grade, devia colocar umas reprises de uns jogos que o cara não tá seguindo o campeonato, ele devia ver porque o jogo devia ser legal. E aí a gente pula para 89, que foi quando, depois de tanta fita enviada pelo correio, eles conseguiram fazer um acordo fechado para passar a NBA na China, e só em 94 que foi o primeiro jogo ao vivo. Então você vê que da fita grátis foram 10 anos para você conseguir pôr a NBA lá para passar na China. Isso mostra também já um interesse da NBA com o mercado consumidor chinês, né? E só em 2004 que foi o primeiro jogo de pré-temporada na China. Que é uma coisa que no futebol também acontece, você fazer pré-temporada nos Emirados Árabes, no Catar. Então, são 10 anos depois, né? Para você ver como o mercado é importante, mas acaba demorando as etapas. Podiam ter mandado uma pré-temporada já na década de 80. E o parênteses rápido, por que o basquete é popular na China? O basquete foi inventado em 1891, em Massachusetts. E como forma de uma certa evangelização, o pessoal da YMCA, que é a nossa ACM, eles iam para lugares distantes tentar convencer as pessoas de seguirem o catolicismo, e junto com essa ideia de saúde, para que, vamos dizer assim, você fizesse um combo de viver uma vida melhor e ter a sua fé e ter tudo mais, e levaram o basquete só 4 anos depois que ele foi inventado para a China. Então, em 1895 já tinha o primeiro basquete na China, que é um esporte que você consegue jogar em grupo de uma forma fácil, apenas com uma bola e com uma cesta. Então, ele deu muito certo na China e começou a crescer loucamente. E assim como outros esportes que foram introduzidos nessa mesma época, a própria maratona de Boston, acho que é do finalzinho do outro século, mas em 1949, quando tem a Revolução Cultural, eles resolvem tirar tudo que fosse imperialista ou colonizador, porque de alguma forma você está exportando influência. E eles tiram esportes como o golfe, são proibidos, mas o basquete ficou porque ele deu tão certo. Os militares jogavam, as pessoas ficavam mais saudáveis, tinha coisa do espírito de equipe, e o basquete ficou, e dessa forma ele continuou enraizado e veio até hoje essa, vamos dizer assim, paixão do chinês pelo basquete. Interessante, então, né? Eu acho que é uma coisa que vocês vão perceber bastante, é que a gente sempre vai voltar no tema do basquete em todas as marcas, né? A gente estava falando de forma mais genérica, NBA, né? Se aproximando da China, mas esse movimento que a Nike fez com o Jordan, né? Até de desenvolver tênis, e vocês vão ver que as marcas chinesas entenderam isso muito bem e fizeram vários movimentos. Então, a gente vai falar de vários jogadores. O Carlos separou assim vários nomes para quem acompanha basquete que já tinham sido a galera famosa, campeã várias vezes, suportadas assim, né, e patrocinadas por essas marcas grandes, né, Nike, por exemplo, mas não tinha um desenvolvimento do calçado especial para aquele atleta com o nome dele, né, igual você tinha o Air Jordan, você tem
a Anta, a 361, elas, porra, criaram a Li-Ning, várias tênis com o nome dos jogadores, né? E esse movimento, vocês vão ver que é muito constante, né? E é uma tônica que sempre a gente vai trazer. Apesar de a gente falar de running aqui, a gente sempre vai trazer essas informações sobre o quanto que o basquete, ele, né, e o esporte, o basquete, ele influenciou essas marcas chinesas, né? O crescimento dela. Uma curiosidade, a China era muito pobre nesse final dos anos 70, começo dos anos 80 ainda, então um tênis não era muito acessível para o consumidor chinês. Então mesmo com o Michael Jordan sendo o ícone cultural e o basquete sendo popular, não chegava tênis Nike para o mercado consumidor, a não ser por umas friendship stores, que eram lojas para estrangeiros fazer compra ou comprarem coisas do seu país. Então era zero o mercado consumidor, tanto de tênis de basquete quanto tênis de corrida, muito menos. A primeira maratona na China foi a de Beijing, em 81. Tinha sido 3 anos antes da primeira e ainda meio estatal. O país super fechado, assim, não sei nem se estrangeiros correram essa prova. E eu acho que Xangai tem a primeira prova também, pouco tempo depois. Mas corrida também era uma coisa que ainda não existia. E, portanto, era um mercado assim que poderia crescer, mas, ao mesmo tempo, da parte de fabricação de produto, quem lê o livro da Nike sabe que eles começaram indo fabricar no Japão, e com o tempo o Japão foi ficando caro porque o valor do iene subiu. Foi um país que se industrializou muito forte depois da Segunda Guerra, e aí eles foram procurar especialmente Coreia e Taiwan. A Nike e a Adidas foi para Taiwan. E aí 84 marca um ano interessante, que a Nike, que tinha 2 fábricas nos Estados Unidos, todo mundo acha que a Nike nunca teve fábrica, mas ela teve por um curto período, e ela fecha essas 2 fábricas e vai 100% Ásia, que fazia muito mais sentido em termos de mão de obra e acesso às matérias-primas. E curiosamente ainda nada de China, mas um detalhe importante sobre a região de Fujian, que vamos falar agora. Estamos, só para quem está ouvindo, a gente está com um mapa da China aqui na mesa. E quem está ouvindo, quem está vendo, vai ver na edição, né, que a gente está colocando o mapa aqui. Então, vocês estão vendo a região de Taiwan e tem o mar aqui separado, né, do Taiwan, uma ilha, né? O estado aqui de Fujian, né? Então, e Taiwan fica bem na frente de Fujian. E o que acontece? Como Taiwan fabricava os tênis da Nike e da Adidas, chegou um momento que os caras falaram, putz, vamos tentar encontrar uma mão de obra mais barata para a gente continuar fabricando esses tênis para as empresas que vêm aqui terceirizar a produção. Que aí tem esse conceito de OEM, que é Original Equipment Manufacturer, que é quando você fabrica para alguém e às vezes você não sabe nem para quem é. Chega o projeto, você executa, devolve e um abraço. E aí Taiwan cruzou o estreito de Taiwan, né, para chegar no estado de Fujian e encontrar essas pessoas com matéria-prima mais barata, especialmente nas cidades de Jinjiang e Puqian, que tem essa série um monte de oficinas que começam a fabricar esses tênis, e começa a desenvolver muito essa área em termos da fabricação de calçado. Só para ter uma ideia, hoje em dia, 1/5 dos calçados fabricados no mundo vem desse estado ainda. Isso. Ou seja, se a gente for um dia para a China conhecer, a gente provavelmente vai ter que ir aqui, porque pelo que eu estou vendo aqui, pelo teu levantamento, tirando a Li-Ning, que foi fundada em 89, né, ou 90 pela fonte, em Pequim, as demais que a gente falou aqui, então Anta, X-Tep, Peak, Kyodan, tudo foi nessa região de Fujian, né? Então as outras empresas que a gente disse que vai mencionar aqui, Anta, 361, Kyodan, X-Tep e Peak, todas são desse estado, cidades diferentes, mas elas têm essa mesma origem de ser uma oficina OEM, que sempre fabricou tênis para alguém,
E a história mais emblemática, a gente pode entrar no detalhe, mas o fundador da Anta, que também, curiosamente, todos são da mesma região e têm o mesmo sobrenome. Todo mundo é Jing. E o nome começa com o sobrenome. Na China, o sobrenome é antes. Então, Bessa Fábio. Então, todo mundo é Jing. Interessante. Um detalhe interessante da história da Anta, que depois a gente pode tentar contar separadamente, o fundador, que é um Jing, no caso Jing Xinzong, ele foi em 86 pegou um dinheiro emprestado com o pai, comprou alguns tênis, não necessariamente que ele fez, mas da região ali de Fujian, e foi para Beijing vender. Pelas minhas contas, a $5 cada tênis. E ele vendeu 600 tênis, vendeu muito bem, mas quando ele descobriu que um tênis de marca custava muito mais, ele teve um estalo e falou assim, não é a produção, é a marca. É a marca. É isso que eu tenho que fazer. E daí que o cara, alguma chave ali virou nele. Tem fontes 86, fontes 87, de quando foi essa viagem de trem. Mas ali que virou a chave da Anta, ele falou assim, eu preciso criar uma marca. Cara, isso é muito interessante. A gente pode abrir até um outro parênteses, né? Mas, porque a gente fala assim, não é produção. O custo do produto é, sei lá, 1/20 do que é lá. Mas a marca dita muito. Depende o que você vai estampar, né? E isso acontece, a gente já gravou outros programas aqui, com algumas marcas lá fora, né? Sei lá, você pegar a Red Bull, que você for olhar quanto custa uma lata, você paga R$7, R$8, às vezes R$12, são centavos que custa, mas a marca é muito forte, né? Ela é trabalhada de uma forma muito forte. Essa parte alimentícia tem muito isso. E a gente está vendo que também, vamos descobrir o custos de produtos, a gente vai falar também aqui em algum episódio sobre custo de produção, e interessante isso, né? O cara ter essa sacada, falar, não, vamos desenvolver então a marca, porque eu já sei quanto custa, né? Então já sabe que a margem ali vai ser altíssima, né? E apesar dele ter essa sacada, e eu acho que essa sacada todo mundo teve ali ao mesmo tempo, eu achei em pesquisas que tinham mais ou menos umas 1.000 oficinas de tênis nessa época, fora as pessoas que terciarizam e, vamos dizer assim, você cuida disso para o seu cliente e contrata oficinas por sua conta, mas para o cara se destacar ali, ele tinha que ter... não foi todo mundo que sobrou. E aí, antes da gente até evoluir, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre, assim, que a gente está falando a gente falou de 89, né, mais ou menos, a 90, né, 90 a 2000. O que vinha acontecendo do ponto de vista político ali da China, né? Então, você falou, em algum momento você mencionou a questão das restrições lá que teve, né, culturais do Mao Tse-tung, mas o Deng Xiaoping, que veio depois, né, que na verdade não imediatamente depois, mas que veio depois por mais tempo, né, de 79 a 92, começou a mudar um pouco isso, né, porque a gente estava falando sobre esse movimento da Nike para a China e das outras empresas para produzir, mas era muito para alimentar um mercado externo, porque a China ainda, né, se a gente pegar lá atrás, o PIB era menor que o do Brasil, né, você não tinha um mercado consumidor interno, mas foi havendo um movimento colossal de uma classe média consumidora nessa fase, né? Então, como que estava a política da China? O que você acha que influenciou, por exemplo, essa mudança da China na questão de tanto do mercado interno dela e de atrair mais, né, empresas para ela também, para poder produzir? Aparentemente não teve a sacada ainda de ser a fábrica do mundo. Acabou sendo uma consequência, porque acho que eles foram muito bem sucedidos em conseguir fazer produção em escala, mas o mercado consumidor foi uma consequência de uma população grande que veio da área rural para as cidades. Então essas pessoas iam ter que vestir roupa e vestir calçado, e tinha aquela coisa da população só crescia. E ao mesmo tempo essa eficiência de conseguir produzir, e sendo todo mundo terciarizando lá pela mão de obra barata e pelas matérias-primas, então acabou sendo um momento que não teve espaço para as marcas chinesas crescerem, porque o cara já chegava com a encomenda, com toda a tecnologia, e encomendava e ia embora.
Tem gente que até a New Balance, quando que é uma marca famosa por dizer que é made in USA, por exemplo, mas eles fabricavam a sola, se eu não me engano, na Ásia e mandavam para os Estados Unidos para terminar o tênis e diziam que só 30% era importado, mas que era tudo meio que made in USA, mas uma parte era da Ásia porque senão não dava para competir. Então sempre foi a única, talvez a ASICS dessas grandes da época, que tinha um headquarter ali e ficava bem fechada dentro do Japão, mas em geral teve esse momento que todo mundo recorria à China, porque realmente os outros lugares ao redor ficaram caros, Coreia e Taiwan, por exemplo, o próprio Japão, e lugares como Vietnã ou Camboja e que mais tem ali, eles ainda não tinham parque fabril, ainda não tinha nada para desenvolver. Então Entendi. é mais ou menos essa equação que a gente está ali nos anos 90 com as empresas nascentes, e a Li-Ning, fundada em 90, é até engraçado que é a empresa que nasceu para ser a marca chinesa do mundo. Então a sensação é de que eles deviam ter crescido e talvez sido a grande empresa chinesa, tanto pelo nome, tanto como ginasta. Eles têm os Asian Games, que seria mais ou menos a Copa América da Olimpíada, só que na Ásia. São todos os esportes, acontece a cada 4 anos, só que é sempre em alguma cidade de algum país da Ásia. Então caiu no colo da Li-Ning ser a patrocinadora dos Asian Games, que aconteceram em Beijing. Ainda por cima foi na China o jogo. Que ano que foi? Isso foi em 90, no próprio ano da fundação. E eles já pegam o patrocínio do Comitê Olímpico Chinês, que esse é um outro parênteses. Quando você fala em Olimpíada, e a gente vai falar bastante, você tem a roupa da delegação chinesa, você tem a roupa, o patrocínio da Olimpíada como um todo, você tem o patrocínio aos voluntários e ao staff, e existe o patrocínio individual de cada atleta. Se um cara está com a jaqueta de uma marca, mas a chuteira dele é de outra marca, então é uma salada. Aí tem quem patrocina as delegações, e então às vezes você dizer que estava na Olimpíada é um pedaço da Olimpíada, mas tem um número interessante, o brand awareness de quando você patrocina um evento como uma Olimpíada. Se numa exposição normal você ganha 1% de brand awareness, numa Olimpíada é 3%. É 3 vezes mais potente você estar dentro de uma Olimpíada do que em qualquer outro tipo de evento. Um adendo, né? A própria 361 é engraçado porque a lembrança que eu tenho dela é quando ela patrocinou o uniforme nas Olimpíadas do Rio, né? Do Brasil, da galera de staff e tudo. Então acho que isso fica gravado até hoje, né? Tem gente que até não tá nem ligado em esporte tanto assim, né? Enfim, mercado running, mas quando houve 361 lembra dessa conexão com as Olimpíadas do Rio aqui. Então o Rio, ó que engraçado, a 361 ela patrocinou os voluntários, mas a sensação que ficou é que eles estavam patrocinando a Olimpíada. Foi o time de voluntários. Eu lembro um pouco isso porque tinha fisioterapia, né? A minha formação em fisioterapia. E tinham fisioterapeutas voluntários trabalhando tudo de 361, então eu tenho muito essa lembrança. A gente vai chegar lá. Eles vestiram 100 mil voluntários, o objetivo deles era ter visibilidade global. Você viu o nome uma vez, viu duas, viu na Olimpíada, aquilo registra como, nossa, os caras estão aí para valer. Mas dentro da China, uma empresa como eles, ou como até a PIC foi bem forte nesse sentido, patrocinou uma série de delegações africanas, delegações de todos os lugares, às vezes até 10, 20 delegações, que você está mostrando na China que você tem você é poderoso também. É um pouco, às vezes, pro público chinês que você faz isso também. Tem uma coisa de mostrar o seu alcance. Então é interessante, mas tem essa salada de quem patrocina o quê. O Brasil era Nike em 2016, mas você vê que você ficou com a lembrança sensação do 361. Então isso interessante. É um pouco marketing de... E olhando um pouco o que a gente falou, né, do market share e de alguns dados, né? Você falou em 90, né, quando eles patrocinaram, foi o Asian Games, né? E quando ela fundou também a Li-Ning, ela era a marca dentro da China
com maior participação, né? Mais vendida que talvez, né? Até pela questão de custos, enfim, não tinha um mercado interno ainda tão com tanta capacidade de compra. Apesar da Nike, a Adidas já está lá, né? Na verdade, o ano que a Li-Ning começa a dominar o mercado chinês, que era pequeno, foi 94. Foi 94. Até 94, uma empresa chamada Warrior, que fazia calçados de vestia militar, vestia criança em colégio, então imagina quanto não fazia, e era estatal, ou pelo menos ligada ao governo. Então eles vendiam muito calçado, então no market share ou na venda, em qualquer métrica, eles eram avassaladores. Mas a Li-Ning assume a liderança, que ela vai levar aí por uns bons anos, dentro do mercado doméstico chinês, em 94. 94, então 90 tinha 5% do market share, 91 12, 92 16, 93 20, 94 22. Mas a Nike e a Adidas já também dando algum sinal, né? Com algo tímido ali, 1, 2%. Mas quando a gente transfere para os dias de hoje, a gente vê a Anta, né, hoje como a maior representante aí dentro da própria China, isso a gente está falando de calçado, né? 23%, que é o número que a gente tem de 24%, tem umas estimativas do ano passado aqui de 24,5%, e a Nike em segundo, a Li-Ning em terceiro e a Adidas em quarto. Então essa hoje é a configuração atual do market share dentro da China, né? E só calçado. Entendi, pegando calçado. Então, Anta, maior, Nike, segunda, Li-Ning em terceiro e Adidas em quarto. E quando você fala só calçado, a Fila, que é um super case de sucesso da Anta, a Fila dentro da China, né? Aí não tem a Fila junto. Só de... Entendi. E um outro detalhe, em 95, é uma informação que veio aleatória, mas que é super interessante. Em 95, a produção da Nike no Vietnã era 0. Eu achei isso interessante porque, hoje em dia, mais da metade da produção da Nike é do Vietnã. Então, seria o marco 0, né? Ali ainda era 0. Provavelmente, a partir dessa época, eles começaram já a pensar o que poderia ter por fora da China. Então, é um detalhe interessante que o 0 é aqui em 95 para a Nike. Muito bem. Entrando agora, assim, só para a gente falar um pouco, a gente falou das pronúncias, mas também curiosidades. A gente vai ter episódios, então a gente já falou, episódios de cada marca, onde a gente vai fazer uma pesquisa. Já temos esses dados, mas a gente vai fazer um programa específico de cada marca, para vocês conhecerem mais as marcas chinesas. Mas falando um pouco dos nomes que têm significados, né? Então cada nome tem um significado. Isso eu acho interessante, cara, porque você começa a entender um pouco por trás da criação da própria marca. Tirando a Li-Ning, que é o nome do ginasta, né? Todas têm um significado. Então vamos começar com Anta. O que significa e qual que é a origem da palavra Anta? Que pra gente é um bicho, né? Mas... Então, seria um passo seguro, um passo em paz, um passo certeiro. Então, tem a ver com passo. E então... A pronúncia seria... Anta. Anta. É um pouco mais... Né? An seria safe, né? Seguro. E o ta, step. Né? Então, quando Anta é um passo seguro, uma caminhada segura, algo nesse sentido. E aí, falando em passo, a X-Step, ela é passo especial ou passo extraordinário. Também é passo, mas passo extraordinário em chinês é tubu. Tubu. Então lá eles... Porque assim, eu já vi no headquarters da X-Step o logo escrito e eles escrevem desse jeito. Com X, né? X-Step. Mas então é tubu. Então, se você chegar na loja na China e pedir um X-Step, o cara vai ficar olhando pra sua cara. Será? Às vezes eles sabem, né? Mas é isso. Os caracteres, eles, né, vai falar tubo. E os dois, pelo acento que tá aqui, a gente vai entrar na aula de mandarim ainda, mas é um acento que declina, né? Então, ele vai... E falando em passo, a 361 é um passo além. É esse conceito de 360 graus mais 1 grau de inovação, de qualidade, ou de um passo a mais de paixão ou de inovação. Então, mas falar um passo a mais em chinês é sa liu yi du, que também fica bem diferente de 361.
Como é que é? Salyoidu. Yudu. Vai ter que ensaiar bastante aí para repetir. Eu pedi ajuda da internet, alguém falando. Então representa, mas assim, representa, né, 360 graus mais que seria coloca aqui uma extra passion, né, que tipo é passo a mais. Um paixão extra aqui. Exato. E nos Estados Unidos eles usam a palavra degrees junto, então vai ter uma terceira variação. A gente não fala 361 graus, mas lá é 361 degrees. Lá eles pronunciam também individual os números, 361. Sim, e o degrees, que pra gente às vezes vem a bolinha do ordinário aí, do grau. E a pic, que é picu, que significa pico. Então é detalhe da montanha. Mas uma marca que acabou ficando bem mais no basquete. Ela fez todos os movimentos parecidos com as Big Four, de abrir capital, de patrocinar atletas, de ir atrás de Olimpíada. Tanto é que ela patrocinou o time olímpico em 2 ocasiões do Brasil, em Tóquio e Paris. E o Brasil foi olímpicos em Pequim, Nike, Londres e Rio. Aí foi PIC em Tóquio e Paris. E a Adidas já pegou de volta a partir de Cortina, né? Vocês já devem ter visto o final da Olimpíada aí de inverno. O pessoal de Adidas em algumas situações e de Moncler em algumas outras. E o Shodan, que a gente falou no começo. A Shodan, que é... Shodan. Shodan. Que é como se fala Jordan, né? E aí interessante que em 96, nessa questão de fábrica do mundo, a Nike e a Adidas abrem fábricas na China, mas não na região de Fujian. Eles queriam acesso a materiais mais premiums, uma logística integrada, acesso a pesquisa e desenvolvimento. Então para onde que eles foram? Eles vão para a periferia de Xangai. Xangai está mais para o norte aqui. Isso. Xangai aqui, ó. Estamos com um mapa aqui. Vocês estão vendo para onde eles foram. Então é um pouquinho mais para o norte e eles tocam essas empresas, essas 2 fábricas, mas por mais ou menos uns 10, 12 anos. Uhum. Até o ponto de que a China deixa de ser tão barato assim. E aí que, depois do fechamento dessas fábricas, que começa a migração mais forte para o Sudeste Asiático para fazer as fabricações. Cara, é muito louco, né? A gente pensar... a gente tá falando de muita coisa que aconteceu já desde, né, lá de trás. Mas é uma janela curta de tempo, né? Para tanta coisa que aconteceu, tantos movimentos, né? Entre fundar a Li-Ning e o resto ser um monte de oficina ainda fazendo coisa terceirizada, a gente tá com 5 anos passados, né? E outro assunto antes que assim, a gente tem vários pontos aqui importantes nesse primeiro episódio pra gente pontuar aqui, né, e vocês se situarem. Mas tô gostando. Você tá gostando de fazer esse programa, cara? Sim, cara? Interessante que estudamos bastante para tentar... Vamos fazer um piloto e cada vez que ia adiando a gente ia descobrindo mais coisa e você puxa de um assunto, aí você descobre a pesquisar de outro. Eu olhava o Wikipedia, olhava as pesquisas normais, até que me deu um estalo. Eu falei, não, com certeza, se a China tem um YouTube próprio, um Instagram próprio, até tem um Strava próprio, o Strava não está na China. Ninguém deve usar VPN no relógio para fingir que não está na China. Então, eles têm essa coisa dos dados e do controle da informação que chega na população. Sim. Então, naturalmente, eles iam ter uma Wikipedia deles, né? Então você foi até atrás dos dados Wikipedia direto chinesa, da fonte chinesa, né? E enciclopédia em chinês é Baike. Eu nem peguei, é B-A-I-K-E. Então, você vai no Baike deles e a Baidu, a empresa, também tem uma Wikipedia dela. E então tem a Baike Baidu e a Baike normal. E aí, quando eu virei essa chave, eu comecei a descobrir um monte de informação a mais, e aí você fala, nossa, não vai ficar pronto nunca o programa. Mas, cara, você falando isso agora, né, e a gente conversando, realmente não tinha como a gente não fazer esse programa, cara, porque, falei, é tanta coisa legal que a gente vai aprendendo e traz, que você compartilhando. Então, vocês que estão ouvindo esse episódio, primeiro, que você falou piloto, isso aqui já vai sair, isso aqui já vamos publicar aqui já no Sistema. Cara, comenta, você gostou do episódio? O que você queria que a gente falasse mais, né? A gente já tem muitos programas aqui
gravados e que a gente vai soltar aos poucos, mas você que é um entusiasta do mercado running, mercado das marcas chinesas, vem comentando aqui, sugira temas, dá uma força pra gente, compartilha com os amigos. E, voltando pra nossa pauta, eu queria... Não, é só fazer um parênteses, que a gente falou de Li Ning conseguiu a Olimpíada de Barcelona. A gente fez um parênteses gigante, mas então a Li Ning foi Comitê Olímpico Chinês por 4 Olimpíadas seguidas. Só pra gente guardar essa informação, que isso vira motivo de briga, né? Quando uma coisa dá muito certo, o concorrente fala, putz, eu preciso pegar isso aí para aparecer. Um chinês recebendo uma medalha numa Olimpíada é uma coisa importantíssima lá para eles. Aproveitando que você voltou para esse assunto, que você falou dos Jogos de Inverno, eu até compartilhei com você uma patinação de velocidade que a atleta estava com a Anta. A Anta hoje é a que está no Comitê Olímpico lá da China, né? Sim. Ou era do esporte específico? Porque não tem isso, né? Na verdade, então, meio... Essa briga olímpica que eu chamei, até 2004, foi Li Ning. Aí a Anta pegou de volta. Ficou até a Olimpíada passada. E para Los Angeles, a Li Ning já pegou de volta. Então tá uma puxada de corda aí. Cada um tentando garantir o seu. Se às vezes dá brecha para um lado, o cara rouba um patrocínio seu do outro. Então, e bom para o comitê, que deve cada vez mais estar subindo o preço, né? Muito bem. E assim, fazendo voltando agora a pauta e um parênteses aqui, como que... E aí eu queria que você comentasse, que é um negócio que você achou e eu fui pesquisar depois e achei extremamente interessante. Como que o chinês, ele percebe as marcas chinesas, né? Porque... Vamos falar um pouco aqui do Brasil, e aí eu acho que o pessoal vai entender um pouco o contexto que eu estou falando. Hoje a gente tem, por exemplo, a Olímpicos aqui. Se a gente volta a 8 anos atrás, o corredor médio lá não consideraria a Olímpicos, o máximo poderia ser, sei lá, pelo custo muito barato, mas não era associado à qualidade. O Olímpicos inverteu muito isso. Então a gente consumia muito tênis de fora, mais barato, mas os tênis que vinham de fora. A Olímpicos hoje, você consegue, cara, achar qualidade por um preço muito acessível. 500, 600 reais você compra um Corre Turbo, um Corre 4, e eles mudaram até a questão de aceitação, né? Hoje, você pegar os shoe counts das principais provas no Brasil, é Olímpicos. 30% é Olímpicos. E não é uma questão só financeira, porque senão seria lá atrás também, né? É uma questão de trabalhar a marca e tem um lance... Até que a Havaianas tem um pouco isso, né? Que, cara, todo mundo usa, é aquela coisa brasileira, né? A marca brasileira exportando pro mundo, de ser algo cool, né? Um negócio, pô, eu tô com o Olímpicos, ele esteticamente é legal, ele entrega uma qualidade muito boa e é um preço acessível. Como que o chinês, ele vê a marca chinesa? Então, nos anos 90 isso não era muito bom, até porque o calçado ainda não estava com todas as tecnologias. Ele era considerado duro para jogar basquete. O basquete tem uma outra dinâmica que acho que nem você como fisioterapeuta deve entender, mas acho que o calçado ele tem que aguentar mais um tranco e não a repetição da corrida que talvez gaste a espuma e a sola de outra forma. Ele tem que ser mais firme. E talvez essa parte de cola, que era muito manual a confecção de calçado e passou a ser uma coisa... que chegou um pouco depois, que é você fazer de uma vez só, né? Pôr na impressora 3D e sai um tênis do outro lado, né? Então era difícil. Se o tênis não era tão bom, mesmo sendo mais barato, você ia juntar um dinheiro para ter o da Nike, o da Adidas, ou o que você tivesse já vendo na TV, vamos dizer assim. A NBA já estava passando por lá, você via no pé dos jogadores mais importantes o tênis e os chineses ainda não conseguiam chegar no mesmo nível. Então, eu acredito que eles sofriam um pouco ainda do Made in China, né? Que é um estereótipo ruim de que era ligado à falsificação ou à imitação ou uma coisa para poder ser barato, usava materiais piores. Então, ainda não foi aí que aconteceu essa virada. Porque essa virada, ela, como você bem falou, tem que acontecer interna e externamente, né? Para você vender para fora, talvez você tenha que acreditar dentro de casa que o produto é bom, né? Que adianta você exportar uma coisa se o próprio chinês não está concordando em comprar? E aí,
desse final de década aí, primeira maratona de Xangai em 96, a primeira edição, para ver como é recente a corrida de rua por lá. Então, que está virando uma major agora, 96 não faz tanto tempo assim, pensando na tradição de outras provas. E aí chegamos, antes de virar a década, uma história interessante da ANTA, que eu acho que o detalhe da gestão, um cara que pegou essa oficina e teve esse insight de eu vou fazer uma marca porque eu quero realmente vender a grife, né? Que a minha marca seja bacana e tal. Ele faz uma aposta muito interessante e, para efeito de conta, quando a gente falar em yuan, o dinheiro dá quase parecido com o valor em real. Tá 0,75 para 1. Entendi. Então, dá para ter uma ideia de grandeza assim, mais ou menos. O lucro da ANTA em 99, que ainda era basicamente uma oficina terceirizada de tênis dos outros, ele falou, quero criar minha marca, quero agora poder escrever ANTA e sair vendendo. Eles tiveram um lucro de 4 milhões de yuans num ano inteiro, imagina o lucro do ano inteiro, e eles pegaram um jogador de tênis de mesa chamado Kong Lingui, que era um cara assim, mais conhecido de tênis de mesa possível. Até tem um filme do Oscar aí, Marty Supreme, não sei se você já viu, conta a história de um mesa tenista americano. E aí, ou seja, 4 milhões de lucro, 800 na mão do Kong, e gasta mais 5 milhões para fazer anúncio com ele na CCTV, que é a TV estatal chinesa. Ou seja, ele gastou mais do que ele tinha no caixa, deve ter hipotecado algumas coisas, ficou devendo no banco para dar um tiro certeiro de marketing. E aí passaram 3 meses e nada. O dinheiro todo e o cara aparecendo na TV usando o tênis ANTA e nada. E aí, depois, no 3º mês, alguma coisa aconteceu que as pessoas fizeram essa conexão. Nossa, um ídolo, um tênis chinês. E aí talvez tenha sido a primeira faísca do vou comprar um tênis chinês porque eu tô me vendo ali identificado. E aí... E tem uma palavra para isso, não tem um nome... Isso é um movimento que chega depois, mas eu ainda acho Isso chegou depois? Isso chegou depois. Esse movimento Guoshao, ele é de 2018. Então a gente ainda está um pouquinho mais para trás, mas eu acho que essa identificação, ele se vê, o consumidor vê um ídolo dele mesmo. Talvez tenha sido um grande movimento inicial para a ANTA, dessas 1000 oficinas que tinham mais ou menos na região de Fujian. Muitas devem ter tentado colocar a marca num tênis, e com esse movimento com o Kong Lingui, que aí, para sorte da ANTA, na Olimpíada de Sydney ele conseguiu uma medalha de ouro e uma de prata no tênis de mesa. E aí estava com a ANTA, então foi o momento que a ANTA saiu de uma oficina a mais para a terceira da China já em 99. Então eles já viram o milênio aí como uma marca importante no cenário, que era dominado ainda pela Li-Ning, que a gente, desde 94, já tinha passado a Warrior, que é a empresa estatal. Então, chegamos em 2000, que é quando é fundada a Shodan, que a gente ainda vai aprender mais alguns episódios como que a gente pronuncia. E um momento interessante da política chinesa, em 2001, que a China entra na OMC. E então o conceito de fábrica do mundo fica meio oficializado. Sempre teve esse receio de ser um país ou muito fechado ou muito controlado pelo governo. E quando você entra na OMC, significa que você está pronto para vender para outros países e importar coisas que você precisa sem muito deixar o mercado fluir mais naturalmente. Então, esse é um marco importante. E aí, logo em seguida, a Xtep surge mais ou menos nessa mesma pegada da ANTA. Escolher uma pessoa que brilha, de alguma forma tem identificação com o público chinês. E a Xtep escolheu um ator de cinema de Hong Kong, chamado Nicolas Tse, para ser o garoto propaganda de um tênis. Uma coisa super aleatória. A Xtep nasceu meio que para cultura pop, uma coisa assim mais descolada, não a empresa focada em maratona profissional que a Xtep é hoje.
E aí eles lançam um calçado chamado Fire Shoes, com esse ator aí junto no lançamento. E aí, sucesso de venda, eles venderam 1.200.000 pares de Fire Shoes. E foi, acho que até hoje, talvez o calçado único que mais vendeu unidades de um calçado só. 1.200.000 é muito, muito tênis. E aí fez muito sucesso. Colocou a X-Step no mapa, então mais uma Big Four que na virada do milênio aí nasce. E já acertou bem um primeiro movimento de marketing que tem essa coisa do eu preciso aparecer, as pessoas precisam saber que eu existo. Você ainda é uma oficina que faz coisa para os outros. Você escrever X-Step fora de um tênis, quando você nasce, não significa nada. Você não tem tradição, você não tem pessoas que usam, você não vê na TV. Então, foi um movimento importante. E aí, isso se segue para 2002, que aí acontece um jogador chinês que vai para a NBA, o Yao Ming, 2,26 metros de altura. E ele tem, parece que o pai também é gigante, a mãe também é gigante. Então, tipo, não tinha como ele ser pequeno. E aí, quando ele vai para o Houston Rockets na NBA, e a própria China já estava assistindo a NBA, a explosão é total. O basquete, que já era popular por um motivo cultural e até com a ajuda do governo, é a marca que as empresas de tênis até então faziam calçados esportivos, era para abastecer o público que jogava basquete, porque não tinha mercado interno de corrida. Então, com o surgimento do Yao Ming, a coisa explode de vez. Basquete é o negócio para a gente entrar. As marcas chinesas ainda sem caixa falam, putz, será que a gente consegue pegar esse cara para representar a gente? Aí a Nike vai lá e era quem estava com o caixa fortíssimo e vendendo muito na época e consegue assinar com o Yao Ming. E ele depois, mais pra frente, vai assinar com a Reebok, que foi comprada pela Adidas um tempo depois, e aí desenvolve a sua própria linha. O Yao Ming tem uma linha de tênis com a Reebok, mas foi uma chance perdida pelas marcas chinesas que, se alguém conseguisse ter assinado com o Yao Ming lá em 2002, podia ser um destino talvez meteórico, assim, de uma marca chinesa ter internacionalizado de uma forma mais natural, assim, mais explosiva, que você ia ver em todos os lugares. E então, mais um capítulo em 2002, a Li-Ning, ela faz uma coisa que, vamos dizer assim, acabou sendo a fórmula da Anta para bater a Li-Ning. Quem foi a pioneira em fazer isso foi a Li-Ning. Ela pega uma marca italiana, talvez o caminho contrário do Marco Polo, né? O Marco Polo levava as coisas da Itália para a China. Então, a Li-Ning pega a marca Kappa, que eu acho que até patrocinou alguns times de futebol, talvez mais na Europa, o campeonato italiano, mas eles resolvem colocar a capa no guarda-chuva deles de marcas para ele poder vender a capa na China e começar a ter essa exposição internacional, que é uma marca que tinha experiência no mercado europeu e tudo mais. E eles fazem um contrato de 5 anos. Nessa época, a Li-Ning ficou, como fala, tinha uma consultoria de gestão, a Roland Berger, cuidando da Li-Ning, e eles falaram o seguinte: você fez um contrato de 5 anos, se der muito certo a capa, quando eles forem renovar, eles vão pedir muito mais. Então, se eu fosse vocês, eu deixava eles meio que não dava muita bola para essa compra, para essa aquisição. E meio que a Li-Ning ouviu a consultoria e meio que largou a capa, que foi parar na mão de um ex-executivo da Li-Ning, que depois, numa história mais profunda, ficou com a capa e deu super certo. Conseguiu acertar a marca e vender bem. E a Li-Ning ficou meio no, putz, eu segui o consultor, mas o cara também podia pedir mais. E aí, no fim das contas, perderam essa chance de, como fala, explodir com uma marca dentro do guarda-chuva, que é o que a Anta vai fazer com muito sucesso alguns anos depois. E então, passou 2002, temos uma troca de presidente. Em teoria, os presidentes na China têm mandatos de 10 anos, né? E esse próximo Hu Jintao, que ficou de 2003 a 2013,
é na gestão dele que tem uma melhora na indústria e que os salários ficam de fato mais altos. Então, já não era o paraíso para você ir fabricar a sua coisa se você é de fora. Nessa época que começa a migrar para outros países. Essa é que, assim, não é aquela coisa Vietnã, do mão de obra super barata, apesar de que eles ainda têm uma indústria robusta e que conseguem fazer coisas baratas por conta própria. Mas para você vir de outro país, fabricar lá e pegar de volta, entre custo logístico e tudo mais, entendi. Com essa mão de obra um pouquinho mais cara, já você fala, preciso achar um lugar onde eu consiga gastar menos na mão de obra. E aí, daí que eles vão descendo, vamos dizer assim, rumo ao Sudeste Asiático atrás de mais mão de obra. E aí, em 2003, também um outro marco importante, a gente começou o episódio hoje usando o Michael Jordan como um símbolo ali de quando começou essa explosão pelo basquete e como que um ídolo pode representar uma marca e dar uma cara e uma vontade da pessoa de querer ter uma roupa ou um calçado. O Michael Jordan se aposenta em 2003. E a Nike, que já devia tá super preparada para isso, assina com o LeBron James nesse mesmo ano e ainda no mesmo ano tira o Kobe Bryant, que era da Adidas. Então trocou um peso pesado por outros dois gigantescos e aí ficou coberto assim como o exemplo a ser seguido. Todo mundo falou, imagina ter um jogador desse usando a minha roupa, o que deveria ser legal. Então essa vontade de patrocinar, especialmente um jogador de basquete, mas qualquer pessoa que possa dar validade para sua marca e que ajude numa expansão internacional, um nome que talvez a gente falou do mesa tenista e eu quase falei jogador de ping-pong, do mesa tenista e do ator do Fire Shoes, você às vezes precisa de alguém ligado à atividade que está usando o calçado, né? Porque o ator, até pesquisei, ele é o equivalente ao Mark Wahlberg. Equivalente, um cara que faz uns bons filmes e que já teve um pouco de sucesso na música. Então é uma pessoa meio aleatória, assim, para vestir uma roupa esportiva. Mas, então, nesse ano que a Nike faz essa virada nos seus atletas patrocinados, a Nike também passa a Li-Ning em vendas na China. Então a Li-Ning segurou praticamente 10 anos aí a liderança local e com essa explosão do basquete, que começou com o jogador chinês na NBA e o Michael Jordan se aposentando no auge, chegando mais dois da Nike, a Nike atropela de vez e em seguida a Adidas, ano seguinte, 2004, a Adidas passa a Li-Ning também. Então, nesse momento, Adidas e Nike são os líderes de venda dentro da China. Então, aquele mercado consumidor que era tímido, eles foram muito espertos de perceber que estava crescendo o mercado consumidor chinês e conseguir liderar esse mercado desde o início. E ainda em 2003, para a gente fechar as nossas empresas que a gente vai falar hoje das 6, a 361, vamos falar a versão brasileira do nome, nasce, já era uma OEM, ela pegou a empresa Buick, que é o nome daquele carro da General Motors, tinha uma empresa chinesa com o nome de Buick, e eles não podiam ser Buick porque a General Motors já tinha esse nome registrado na China. E não sei se ia ficar bem para um nome de tênis, meio confuso, mas é aí que nasce o 361. Da impossibilidade de usar o nome Buick, eles pegaram os ativos dessa empresa Buick, montaram em cima, que já existia desde 94, mas então nasce a 361 em 2003. E eles, já vendo que o mercado está Adidas e Nike voando, a Anta está super bem, a X-Step também vendeu um monte de calçado, foi um pouco pontual ali o Fire Shoes, e então eles resolvem focar em cidades Tier 2 e Tier 3. Agora me ajuda, o que seria uma cidade Tier 2? Tier 2. Tier 2 seria capitais de províncias e cidades costeiras desenvolvidas, foco em manufatura e expansão regional. Aí tem alguns exemplos aqui, Nanjing, Tianjin, Qingdao. Qingdao, se eu não me engano, Qingdao não é onde tinha uma colônia alemã que faz a cerveja. Eu acho que a cerveja, a parte cervejeira, eu acho que é Qingdao. Mas são populações de
aproximadamente 10 milhões de pessoas. A gente está falando cidades, né, desenvolvidas e tal, mas são cidades, não são gigantescas para o padrão China. São grandes, mas estamos falando de 9 milhões, 10 milhões. É Tier 2 e 3, né, que você falou. Isso, esse é o foco inicial da 361. Aí 3 já são hubs regionais em desenvolvimento. Então, centenas de cidades, mas com mercados em rápido crescimento. Que aí a gente tem Xiamen, Wenzhou, que inclusive Xiamen tem uma maratona famosa ali. A gente está falando de 5 milhões, né, de pessoas. E só para completar a informação, Tier 1, que seria o mercado principal e onde a Li-Ning provavelmente é quem era mais forte nessa cidade, fora Nike e Adidas que dominavam o mercado, você está falando em 30, 20 milhões de pessoas. Que aí são né, Xangai, Pequim, Banzhou e Shenzhen. Isso. E então, a própria Anta, ela tinha uma vontade de pegar um mercado mais de massa, mas eu não sei claramente se ela focou em algum tier ou se ela quer massa de qualquer tier. A 361, em específico, deve ter ignorado as cidades grandes e falou, aqui o aluguel é caro, aqui é complicado, deixa eu mergulhar nessas outras. E uma coisa que a gente pode falar depois, apesar de não ser da área, a gente acaba esbarrando nesse tipo de informação, que é a diferença entre você ser um varejista ou você ser um atacadista que vende para distribuidores e esses distribuidores vão vender para as lojas. Você não chega numa cidade Tier 3 muito fácil. Então você tem que juntar as pessoas, os distribuidores, e falar assim, eu tenho uma coleção X, quero vender os calçados para você, distribuir para os vendedores para estar disponível na loja super capilarizado. Isso é uma estratégia que ajuda você a expandir e chegar mais longe, mas você não tem tanto controle das suas vendas, por exemplo. Você vendeu para o distribuidor, mas se ele não conseguir vender, você não sabe como você está indo. Você fica um pouco no escuro. E você também perde margem, que o distribuidor vai ficar com um pedaço, o lojista vai ficar com um pedaço, o lojista tem que ter o aluguel da loja, tem que pagar um vendedor, de preferência treinado, que saiba entender o tênis, e tudo isso é dinheiro na mesa. Enquanto que quando você vai no varejo, você fica com essa margem inteira para você. Não existe e-commerce aqui ainda, ou pelo menos um e-commerce bem desenvolvido, mas é um movimento que a Nike fez recentemente no Brasil, né, que é fechar lojas e vender direto. Então vocês viram que a gente, nesse primeiro episódio, a gente ainda está em 2003, né? Em 2003, cara. Então ainda tem 23 anos para a gente vir até os momentos atuais. E para vocês darem uma respirada e ficarem com vontade de assistir mais, a gente vai encerrar aqui porque ainda tem vários momentos interessantíssimos, inclusive com os Jogos Olímpicos de Pequim, né? Que a Adidas ganha concorrência, mas a Li-Ning que se destacou e a gente vai falar por quê. E teve abertura de capital também até antes de chegar a Pequim, então teve a Li-Ning abrindo capital, a Anta abrindo capital, teve mais movimentos grandes de Nike e Adidas no mercado chinês, dobrando a aposta, abrindo lojas freneticamente lá. Teve mais movimentos no basquete de grandes nomes que vocês vão ver que se associaram a marcas chinesas e o mais importante... Você já fez o seu comentário aqui? Comentou o que você está achando desse programa? Você gostou de gravar esse primeiro episódio, cara? Gostei. É legal pôr em prática e é tanta coisa que... A gente ficaria aqui... A gente se perde até em ordem de ano ou tentar lembrar como que foi a Olimpíada tal. Eu não tinha ouvido dessa época, eu não sonhava com tênis chinês e saber que a coisa já era tão frenética assim de patrocínio aqui, o basquete ali, não tinha noção nenhuma e foi transformador visitar esse conteúdo e agora poder estar colocando tudo em ordem, numa perspectiva legal e tentar contar uma história aí na ordem temporal. Muito bem, então se você gostou desse programa, se inscreve lá, Spotify, no nosso Spotify, mas no canal também do Sistema Mídia Esportes, o Sistema TV, no YouTube, para não perder os outros programas também. Então lembra que o Sistema tem mais de... estava com 7 programas de podcast, agora deve estar com 10 já quando você está ouvindo esse episódio. No Instagram também acompanha não só o Sistema, mas o Sistema China, sistema.china, onde você vai também acompanhar notícias do
universo running da China. Então não deixem de se inscrever no nosso canal, seguir lá no Spotify, dar o like, compartilhar. Seguem o Sistema China no Instagram também, que a gente está dividindo o sistema do Sistema China, porque vai ser muito assunto, vai ser muito assunto de China, uma avalanche de informações. Então, se você tem interesse nesse tema, acompanha lá a gente e tchau!